Hello! Neste vídeo, vamos ver possessive pronouns, pronomes possessivos. Os pronomes possessivos indicam posse e não são usados antes de substantivos. Por exemplo, That house is mine, not hers. Essa casa é minha, não dela. Depois dos dois possessivos, eu não usei nenhum substantivo. Mine, minha, e hers, dela. Aqui estão os pronomes possessivos. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Mine pode ser meu, minha, meus, minhas. Yours, seu, sua, seus, suas. His, dele. Hers, dela. Ours, nosso, nossa, nossos, nossas. Theirs, deles ou delas. Veja este exemplo. Is that car theirs? Aquele carro é deles. Perguntei se algo é deles, indicando posse, sem estar seguido de nenhum substantivo. É o caso de usarmos estes pronomes. Temos aqui no canal um vídeo falando de possessive adjectives, que são os possessivos adjetivos, pronomes que também indicam posse. Vamos ver aqui a diferença entre esses pronomes, já que eles têm a mesma tradução e indicam posse. Os possessivos adjetivos, além de indicar posse, são usados antes de substantivos. Já os pronomes possessivos, que são abordados nesse vídeo, não são usados antes de substantivos. Veja o exemplo abaixo do quadro. My bag is brown. Yours is gray. Minha bolsa é marrom. A sua é cinza. Nesta frase, eu indico posse usando minha e sua. Vamos ver aqui em cima nesse quadro a diferença. Minha pode ser my, caso ele venha antes de substantivo, ou mine, que não é seguido de substantivo. Minha bolsa. Bolsa é substantivo, então eu vou usar o pronome da esquerda, o possessivo adjetivo, my bag. Agora vamos ver o pronome que aparece no meio da frase, sua. Sua pode ser your, caso você tenha um substantivo depois dele, ou yours, que não é seguido de substantivo. A sua é cinza. O pronome não é seguido de substantivo, mas sim do verbo ser. A sua é cinza. Então, vou usar o pronome da direita. O possessive pronoun. Yours. Yours is gray. Então, a frase completa fica My bag is brown. Yours is gray. Reparem neste pronome, its. Ele se refere à posse para coisas, animais, objetos, mas ele não tem o seu equivalente na lista da direita, nos possessive pronouns. Para mais detalhes sobre isso, deem uma olhada no quadro aqui embaixo do vídeo. Agora vamos fazer alguns exercícios. Deem uma pausa nesta página e escolham um pronome correto. Embaixo de cada frase em inglês está a sua tradução em português. Let's check it out. Vamos conferir. Number 1. Os irmãos dela estão aqui. Brothers é substantivo, então vou usar o possessivo adjetivo, her. Her brothers are here. 2. Esta jaqueta é vermelha, a minha é azul. Neste caso, vou usar mine, já que depois dele eu não tive um substantivo, e sim o verbo to be, is. 3. Qual caneta é sua? A verde ou a amarela? Neste caso, vamos usar yours, já que depois dele não teve nenhum substantivo. Usamos dessa forma o pronome possessivo, possessive pronoun. Which pen is yours?
The green or the yellow one? Mais uma pausa. Conferindo. Number 4. Seus pais estão aqui. Os nossos estão em casa. Parents é pais. Substantivo. Então usamos your. Seus pais, your parents. O segundo pronome vai ser ours. Nossos. Já que depois desse pronome não tivemos o substantivo, mas sim o verbo are. Your parents are here. Ours are at home. 5. Eu estou usando os meus computadores, não os delas. I'm using my computers, not theirs. Computers é um substantivo, computadores. Então eu uso my, possessivo adjetivo. Meus computadores, my computers. Na segunda opção, depois do pronome possessivo, eu não tive nenhum substantivo. Theirs. 6. Ela está ligando para o esposo dela, não para o chefe dela. She's calling her husband, not her boss. Neste caso, depois dos pronomes, nós tivemos substantivos. Então, os dois serão possessivos adjetivos. Her husband, o marido dela, e o chefe dela, her boss. Mais uma pausa. Let's check it out. Vamos conferir. 7. Qual bicicleta é sua? A minha está à direita. Which bike is yours? Mine is on the right. Vou usar yours porque depois dele não teve nenhum substantivo. A mesma coisa acontece com mine. Depois dele eu tive o verbo is, está, e não um substantivo. Yours e mine. 8. Estes celulares não são deles. Eles são seus. These cell phones aren't theirs. Are they yours? Aqui vou usar novamente os possessive pronouns, aqueles que não são seguidos de substantivos. Depois de deles, eu não tive um substantivo, então, theirs. A mesma coisa quando eu pergunto, eles são seus? Are they yours? Depois de yours, não teve nenhum substantivo. 9. Aqueles livros são dela? Eu acho que eles são seus. Are those her books? Usamos her, já que depois dele temos o substantivo books, que significa livros. I think they're yours. Aqui, depois do pronome possessivo, nós não tivemos nenhum substantivo. Então, yours. Para mais detalhes sobre esse tema, dê uma olhada no quadro de descrição do vídeo aqui embaixo. Se gostaram, cliquem no like pra gente, se inscrevam no nosso canal e compartilhem o vídeo em suas redes sociais. Thank you. Obrigada.